Dei a glória que dura para sempre. Amém. Amém. Tem mais. O Leandro chegou? Já chegou. Boa noite, presidente geral. Estou aqui. O Leandro está aqui já. Tem alguma coisa para nós? Porque nós vamos entrar na hora que você precisar sair, Sucena, a gente vai falar da prefeitura lá, tá? Tá. Tá? Leandro, tem alguma coisa, Leandro? Tem sim. Boa noite, presidente Beraldo, boa noite, presidente Sucena, e a todos presentes na nossa reunião de nivelamento da terça-feira. Presidente Sucena, não sei se a senhora gostaria de falar alguma coisa sobre a questão lá da provável parceria com o IPASGO, ou quer falar depois? Então, gente, isso é um pleito, né, que os contadores ficam me pedindo, e que, inclusive, eu até sempre falo, por que vocês querem paz do seu sindicato em teoria Unimed, né? Até uma vez eu conversei com o Wesley sobre isso, para saber, e a gente tem divulgado, mas, assim, até eu vou pedir para o presidente Everaldo falar, parece que o custo da Unimed é muito alto, né, presidente? Mas é suportável, né? Por exemplo, assim, ó, hoje vocês, eu não conheço a tabela, né? Eu vou falar da minha Hoje casa. eu pago mais ou menos R$ 1.200. Então, tipo assim, ó, não, o presidente não tá pagando caro, não, porque o meu marido, pela CASAG, ele paga 1.900. Então, você vê a diferença de preço, né? Então, porque é do sindicato. Então, agora, já vamos fazer, já que você está assim, nós vamos fazer uma propaganda. Aquele que quiser vai ter que ficar no sindicato pelo menos um ano para que ele possa entrar na Unimed, certo? Então, a Unimed, nossa, está barata sim, certo? Mas só pode ser para os associados, certo? Sim. Aí, o CRC não pode fazer clube de benefícios, fazer parceria, o CRC não pode não disso, tá bom? Só que aí, como o IPASGO é um instituto, e já existia essa demanda, a gente chamou eles para conversar, para eles levarem uma proposta. Então, eles vão levar uma proposta para o SESCOM Goiás, em parceria com o CRC, porque, se eu não estou enganada, o sindicato é o garantidor da apólice, né, presidente? Hã? Você garante a apólice do pagamento, né? Apólice como? Se o contador não pagar, o sindicato tem que pagar, não tem? Não. Ah, não? Se o contador não pagar, aí a gente processa o danado. Aí a Mas gente você... já faz uma. Aí, de acordo com o estatuto, automaticamente ele não pagou, não. Aí, automaticamente, ele é suspenso, certo? E aí ele tem uma calção, a gente fica com a calção dele e paga a Unimed. Ah, tá. Eu achei que vocês não garantiam da apólice. Então, nós estamos caminhando uma parceria, eles vão Suspende. formalizar uma proposta. Aí eu não sei questão de valores. Mas quem me conhece, me acompanha, sabe que eu tenho que falar, se vocês querem plano de saúde, porque vocês não estão aqui no sindicato. Então é por isso, né, presidente? O cara, para entrar no plano de saúde do sindicato, ele tem que ser filiado, associado do mínimo um ano, então. Pelo menos um ano. Pode ser que essa seja a trava, então, porque as pessoas às vezes não vêm. Mas nós estamos em conversa e vamos ver o que vai acontecer. Muito bom, viu? Muito bom. Isso Pode mostra. continuar, Leandro. Muito bom, presidente. Isso mostra que a senhora está presente tanto na parte executiva como na parte social também. Questão lá a de amanhã, na quarta-feira, para o João Carlos, só vai falar depois, né? Na quarta-feira lá da reunião amanhã, com o prefeito Abel. Deixa alguém juntar mais gente aí para a gente poder falar. Se eu tiver que sair, o presidente Everaldo já está sabendo, participou, ele faz as minhas vezes, tá bom? Não, só isso aí, né? Já abre para você já falar. Tá? Tranquilo. Pode continuar, Leandro. Presidente, só antes da gente trazer as atualidades, só para a gente concluir um assunto que eu entendo que ficou uma lacuna na reunião passada, que foi em relação ao decreto publicado pelo
decreto estadual, aqui publicado pelo nosso estado de Goiás, aqui, pela parte executiva do estado, e que o senhor havia perguntado que foi um complemento de alteração do CFOP, foi só um complemento da alteração, e que o senhor tinha perguntado aquela questão de como ele retroagiu, a eficácia do decreto foi para efeitos retroativos, foi até um decreto que o Fábio trouxe, que complementou, e o senhor até havia perguntado em qual dispositivo legal que trazia o comando que a lei não pode retroagir para prejudicar. Mas só para a gente entender todo o contexto, para que fique bem claro, para que não fique dúvida, eu vou até compartilhar minha tela aqui só para mostrar uma questão, antes da gente já entrar para as novidades, só para a gente contextualizar a questão. Então, veja bem, a gente está aqui na Constituição Federal, no seu artigo 5º, então aqui está aquele dispositivo que o senhor havia perguntado, qual comando e onde está isso, né? E a gente está aqui no artigo 5º da Constituição Federal. Então, aqui fala bem claro, isso, artigo 5º, inciso 40. Então, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Tá? Então, está aqui na Constituição Federal. Só que é o seguinte, aqui a gente vai fazer uma reflexão e vai contextualizar para chegar lá naquele decreto do Estado. Então, veja bem, aqui na Constituição Federal, ela deixa bem claro que trata-se de lei penal. Tá? Lei penal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Tranquilo. Então, aqui a gente está no âmbito penal. Agora, a gente aqui vai para o Código Tributário Nacional, só para contextualizar. Então, olha só, o que fala o artigo 106 do Código Tributário Nacional. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Traduzindo, a lei aplica-se ao passado. A lei aplica-se retroativamente. Inciso 1. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade ou infração dos dispositivos interpretados. Então, veja bem, a gente saiu lá da Constituição Federal, que tem um comando da lei penal, no âmbito penal. Agora, a gente vem aqui para o Código Tributário Nacional, no artigo 106. Então, aqui ele deixa bem claro. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ou seja, ao passado, retroage. As condições, está aqui no inciso 1 e no inciso 2. A gente vai enquadrar esse comando aqui do inciso 1 lá no decreto do Estado agora. Então, veja bem. A gente vai lá no decreto estadual, que ele nem mesmo foi internalizado ainda ele não foi internalizado no regulamento ainda, era para ter sido internalizado, mas ele não foi internalizado ainda no regulamento. Então, veja bem, voltando lá, é o decreto 10.697 de 2025. Então, que justamente foi aquele decreto que o Fábio trouxe na terça passada. Então, o que acontece? O que ele está trazendo naquela situação que a gente estava discutindo? Ele fala que o anexo 4 do decreto 4.852 de 1997, que é o regulamento do Estado de Goiás, ele vigorará com a seguinte redação. Ele será alterado e vigorará com uma alteração nova. O que é o anexo 4? CFOP. O anexo 4 é o comando onde traz a lista de CFOP. Tá? Gente, eu já volto. Tá. Eu volto, 20 minutos eu volto. Ok. Aí, olha só, o que o artigo 6 fala desse decreto? No período de 1º de novembro de 2023 a 31 de maio de 2024, os códigos fiscais de operação, CFOPs, a seguir indicados, contidos no anexo 4 do decreto 4.852 de 1997, vigoraram com a seguinte redação. Então, o que ele quis dizer é o seguinte, olha, eu estou voltando no tempo e estou dizendo o seguinte, esse CFOP aqui, 1.905, nesse período de 1º de novembro de 2023 a 31 de maio de 2024, ele vai vigorar com essa redação aqui, ó. Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado, armazém geral ou outro estabelecimento de mesma empresa ou de terceiro. Então, na verdade, a gente vai ver o que foi que aconteceu. A descrição do CFOP, ela só vinha até aqui, ó, mesma empresa. O que a alteração fez? Ela acrescentou a expressão ou de terceiro. Foi só isso que ele fez.
Então, veja bem que quando acrescenta essa expressão, não há prejuízo nem para o ente tributante, nem para o Estado, e muito menos para o sujeito passivo, que é o contribuinte. Aqui não agride, não infringe nenhum direito, não está prejudicando nenhuma das partes. Aí, só para a gente ter a certeza que alterou a redação, ó, se a gente ver aqui na lista anterior do CFAP, olha como que era a redação. Se a gente pegar o 1905, aqui, ó, entrada de mercadoria recebida para depósito. Você está na Constituição ainda. Não mudou, não? Mudou, não. Não, então, peraí. Você não apresentou ele, não. Peraí. Aí. Beleza. Pode continuar, Leandro. Está aparecendo agora. Peraí, agora que desapareceu o foco para minha tela aqui. Peraí, só um momentinho. Aqui, ó. Beleza. Então, olha o que tinha no CFAP 1905. Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado, armazém geral ou estabelecimento da mesma empresa. Então, só vinha até aqui a discriminação do CFAP, só até a empresa. Aí, o que aconteceu com o decreto? Simplesmente ele trouxe aquela expressão ou de terceiros. Só isso. Então, como só houve um complemento na expressão do CFAP, o que acontece? A gente vai enquadrar agora nessa questão, no dispositivo lá do Código Tributário Nacional. Aqui, ó. Olha como é que a gente já consegue enquadrar. Aqui, ó. Só voltar lá na... Aqui. Aqui, ó. Então, olha só como aqui agora fica claro, olha. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ou seja, ao passado, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa. É o nosso caso. Excluída a aplicação de penalidade em infração dos dispositivos interpretados. Então, veja bem, a lei ela é expressamente interpretativa, a produção de efeitos retroativa não tem problema, está expresso no decreto que é retroativa, tá? Ela é expressamente interpretativa, então não tem problema nenhum o decreto do Estado ele trazer eficácia retroativa, está tudo dentro da legalidade. Inclusive, o Código Tributário Nacional já fala o seguinte, que esse dispositivo interpretado ele fica excluído de aplicação de penalidade. Então, está tudo dentro da normalidade, tá? Agora, o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, quando eu for, eu não posso trazer um conceito lá do direito penal para cá para o tributário. Se não tem crime, se não tem fraude, eu não posso trazer de lá para cá. Por mais que tenha um reflexo do penal no tributário, mas ele tem um reflexo ali quando tem fraude, quando tem crime. Então, veja bem, o que está lá, eu não vou aplicar nesse caso aqui, o que está lá na Constituição Federal, eu não vou aplicar aqui. Simplesmente é só um complemento de CFAP. E se, porventura, um fiscal desavisado, que eu nem vejo o campo para isso, mas se, porventura, um fiscal desavisado do Estado autuar, até no âmbito administrativo, derruba facilmente. Então, assim, só para não ficar dúvidas a esse respeito, se vai autuar, se não vai autuar. Então, está tudo dentro da legalidade do decreto, pode retroagir sem problema nenhum, até porque não há prejuízo nem para o ente tributante, que é o Estado, e muito menos para o sujeito passivo, que é o contribuinte. Explicado. Beleza. Está explicado. Agora, beleza. Agora vamos lá para as novidades, né? Vamos lá para uma das novidades. Deixa eu só compartilhar aqui. Bem, presidente, uma das novidades aqui, que eu acho importante a gente comentar, é sobre a Instrução Normativa 2267 de 2025. Isso aqui a gente já tinha comentado quando a gente fez duas palestras aí sobre o MIT,
em 2 terças-feiras, que a gente já falou no MIT, e a gente tinha falado que as pessoas jurídicas que no 4º trimestre de 2024 elas optaram por parcelar os débitos de imposto de renda e contribuição social, seria necessário a Receita Federal disponibilizar uma DCTF, um programa gerador, DCTF com uma nova versão, uma vez que os débitos foram internalizados ali por MIT, né? E os DAFs eram gerados, processados ali a partir do MIT, que encaminha para a DCTF-Web. Só que as empresas que optaram por dividir os débitos do 4º trimestre de 2024, o que acontece? A Receita Federal ela já disponibilizou essa DCTF convencional, tá? Ela já disponibilizou na versão 3.8, tá? Já está disponível lá para download. No entanto, ela informou que não está disponível para transmitir. O download já está disponível, mas não está disponível para enviar, para transmitir. E lembrando que esse prazo de transmissão ele é até 31 de julho de 2025. Aqui ela até aumentou o prazo, porque a regra seria que fosse até maio, né, até o último dia útil de maio, ela já tem uma prorrogadinha até 31 de julho de 2025, né, referente ao mês de março de 2025. Né, porque em condições normais, se não tivesse a entrada do MIT na DCTF-Web, em condições normais, se continuasse a DCTF convencional, de qualquer forma, você teria que informar os valores pagos de janeiro, fevereiro e março na DCTF convencional de março. Então, nesse ponto, em relação ao 4º trimestre de 2024, nada mudou, segue a regra. Agora, de janeiro de 2025 para frente, é o que a gente já sabe. MIT vai confessar os débitos ali no MIT, na DCTF-Web, e essas cotas, quando a empresa optar por parcelar, elas têm que ser disponibilizadas ali no portal da DCTF-Web. Não é no MIT. Não é no MIT que você gera as cotas. Você vai gerar as cotas lá no portal da DCTF-Web. Então, depois que você transmitiu o MIT, aí vai lá para um campo lá vai aparecer uma opção lá na plataforma lá da DCTF-Web, né? Então, essa é uma questão. Então, tem que ficar atento agora. Tem até 31 de julho, mas tem que ficar atento no momento que a Receita Federal libera a transmissão, porque o download ela já liberou, mas a transmissão, pelo menos as informações que nós temos que não está liberado, que a Receita Federal se manifestou nesse sentido. E agora também tem um outro detalhe também que tem que tomar cuidado. Ela trouxe acabou que ela alterou também, nessa mesma instrução normativa, a 2267/2025, ela altera o inciso 12 do artigo 3º da IN 2237/2024. E ela fala que todas as pessoas físicas ou jurídicas obrigadas ao recolhimento dos tributos a que se refere ao artigo 8º, que é imposto de renda, imposto de retido na fonte, né, IOF, todos aqueles elencados lá no artigo 8º da instrução 2237/2024. E ainda que na condição de responsáveis tributários. Então, todas as pessoas físicas ou jurídicas, ainda que na condição de responsável tributário, vão ter que enviar a DCTF-Web. Né? Aí tem que tomar cuidado, mapear em que momento que a pessoa física ela fica sujeita a entregar a DCTF-Web, que agora ampliou, né, a obrigatoriedade, porque, por exemplo, ela falou ainda que na condição de responsável tributário. Então, aqui tem que tomar cuidado, eu não sei se a Receita Federal ponderou o alcance dessa alteração do dispositivo, porque se a gente for fazer uma interpretação aqui, uma interpretação extensiva, aqui até sócio que cometeu alguma infração e está respondendo ali em nome da empresa, ele pode entregar DCTF-Web. Então, aqui, esse comando aqui, ele traz um alcance bem amplo. Não sei nem se a Receita Federal mediu as consequências desse dispositivo, condicionando até os responsáveis tributários, né? Então, vamos ter que mapear, né? As assessorias vão ter que mapear, porque pode acontecer que conta corrente lá,
do ECAC lá comece a aparecer pendências de envio lá da DCTF-Web, né? Porque isso aqui é uma abertura para fiscalização, para população, né? Que abriu o leque demais aqui, né? Quando ela fala que ainda na condição de responsáveis tributários. Então, algumas situações aqui que a gente colocou como exemplo: o produtor rural, pessoa física, por exemplo, que contrata trabalhador segurado do regime geral da Previdência Social, ele tem que recolher o INSS sobre a folha. Isso aqui já tem que enviar DCTF-Web. Um outro exemplo, por exemplo, são aqueles titulares de serviços notariais ou registral, que é o titular de cartório, né? Na condição de contribuinte individual equiparado à empresa. Ele retém e recolhe os tributos sobre os pagamentos efetuados, né? Outro exemplo, por exemplo, são os proprietários ou donos de obra de construção civil. Pessoas físicas equiparadas à empresa, para fins previdenciários, por exemplo, vão ter que entregar DCTF-Web também, né? Tem que entregar DCTF-Web também. Então, na verdade, aqui, no caso do produtor rural pessoa física, eu acredito que ele já entrega DCTF-Web, né? Já entrega, mas aí tem que ficar atento, por exemplo, com o cartório, né? Com titulares, que ele, na condição de contribuinte individual, por exemplo, ele entra nesse rol, do jeito que está o comando na IE 2267/2025, né? Proprietários ou donos de obra de construção civil, do jeito que está o comando nessa IE também passa a ser obrigado. Então, só para a gente ficar atento que, junto com essa disponibilização dessa DCTF, para entregar as cotas do imposto de renda da contribuição social, também houve essa alteração com esse comando, né? Que todas as pessoas físicas ou jurídicas têm que entregar a DCTF-Web. Vamos continuar, ó. Beleza. Então, presidente, outra manifestação da administração tributária federal, que eu achei importante a gente trazer também, foi sobre os serviços de auxílio diagnóstico e terapia para a empresa do lucro presumido. Então, assim, na verdade, a Receita Federal já vem se manifestando em várias soluções de consulta ao longo do tempo, ela já vem se manifestando, o entendimento dela está claro sobre isso, né? E tem algumas colisões aí no ambiente judicial, mas na área administrativa corre dessa forma aqui. Então, desde a partir de 1º de janeiro de 2009, é possível aquela redução de percentuais de presunção, né, para os serviços ali que estão contidos ali na resolução Anvisa, número 50 de 2002, né? Então, é possível ali eu trabalhar com 8% de imposto de renda e 12% de contribuição social, em substituição a 32%, né? Só que aí tem aquela questão. Aí a administração tributária, ela vincula, ela condiciona a que a empresa ela seja organizada sob a forma de sociedade empresária, ou seja, sociedade simples está fora, aquela sociedade de uniprofissionais, e atenda às normas da Anvisa, né? Então, assim, tem que ser organizada para poder utilizar dos 8%, 12% e do reduzir, né, de 32 para 8 e de 32 para 12 de contribuição social, tem que ser uma empresa organizada. Tem que ser uma empresa organizada sobre a forma de sociedade empresária, então simples está fora, tem que atender às normas da Anvisa, isso aqui é por meio de alvará, tá? As normas da Anvisa. Então, aí ela vem e complementa aqui. Ainda que essa empresa ela utilize o ambiente de terceiros, ou seja, está prestando serviço ali em outro local, né? Em um hospital, por exemplo. Aí ele está prestando serviço lá na estrutura de terceiro. Ela fala, olha, não tem problema se ele prestar serviço na estrutura de terceira, desde que ele seja, a empresa seja constituída sob a forma empresária, de fato e de direito, tá? Aí não adianta estar só no papel, no contrato, tem que ser o caso fático, né? Tem que ser o caso concreto, né? E que o ambiente onde seja prestado, ou seja, vamos dizer, o hospital, ele possua alvará da vigilância sanitária, ou estadual ou municipal, para poder configurar, para poder utilizar os percentuais de 8% e 12%. Então, tem uma condição aí. Aí vem um detalhe, ela ainda deixa claro o seguinte, que não se configura o elemento de empresa quando há simples prestação de serviços médicos pessoais. Então, por exemplo, aquela simples consulta médica. Se for a simples consulta médica ali,
não adianta, não, essa classificação econômica, por exemplo, se o CNPJ tiver esse KNAI, não dá para reduzir. Não dá para reduzir para 8 e 12 de imposto de renda e contribuição social. Aí vai ser 32. Tá? Agora, quando tiver presente ali o elemento de empresa, né, quando tiver presente ali, por exemplo, não são só os sócios da empresa que prestam o serviço médico, né, que faz ali, vamos pensar aqui, uma endoscopia, né, um exame de diagnóstico aí, né? Então, assim, não tem só médico no quadro societário, tem médico como empregado também. Então, assim, aí a responsabilidade objetiva já começa a ser ali desassociada dos sócios, né? Ela fica abrangente também para os empregados, né? Que são médicos também. Coisa que na sociedade simples não acontece, porque na sociedade simples, o médico, os sócios ali, o serviço ele é prestado diretamente pelos sócios. Então, a responsabilidade é objetiva dos sócios, né? Então, aí, uma das grandes diferenças para a sociedade empresária. Então, aí é uma boa, por quê? Porque aí tem uma redução de carga tributária substancial. Porque eu reduzir de 32 para 8, um imposto de 32 para 12 é muita coisa. Se você pegar e multiplicar por 12 no ano, é muita coisa a economia. Então, é bom sempre dar uma olhadinha, verificar quais são as atividades que são permitidas, né? Por exemplo, todos que tiver na resolução 50 da Anvisa, que eu me lembro agora, por exemplo, endoscopia, um exame de Aí ela diagnóstico, pode prestar somente esse serviço, né? todos esses serviços que estão elencados na resolução 50. Não, só pode prestar esse serviço específico, né? Se ele Exatamente. prestar outro, aí não pode. Não, se for serviço que fica caracterizado, por exemplo, que o médico pessoalmente, por exemplo, consulta médica, aquele KNAI lá de serviço de medicina, ele não passa. Anestesiologia. Agora, se eu tiver outro, agora vamos lá. Vamos supor, eu atendi todas as condições. Eu sou uma sociedade empresária, tenho um alvará da vigilância sanitária do Estado ou município, beleza, tá bom. Aí eu tenho serviço de medicina na minha na parte acessória, eu tenho serviço de medicina. Na parte primária, eu tenho procedimentos ambulatoriais com possibilidade de procedimentos cirúrgicos. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou ratear, vou segregar. A receita essa receita do procedimento ambulatorial com previsão para cirurgia, eu aplico 8 e 12. Já o serviço médico eu aplico 32. Aí eu posso fazer também essa segregação para não tributar tudo, jogar tudo nos 32. Tem algum Vamos continuar, comentário? Léo. Pode continuar, Fernando. Pode continuar, né? Bem, presidente. Então, outro detalhe importante seria houve uma prorrogação do edital da Procuradoria-Geral da Dívida Ativa da União, o 12 de 2025. Na verdade, ele veio prorrogando, ele prorrogou, deixa eu ver aqui, ele prorrogou o prazo do edital 3 de 2025. Então, agora, ele prorrogou o prazo, ampliou também os débitos inscritos em dívida ativa da União até 4 de março de 2025. Anteriormente, era só até 31 de outubro de 2024, ele ampliou, trouxe até 4 de março de 2025. Nessa modalidade aqui, transação por adesão na cobrança da dívida ativa da União. E na transação do contencioso de pequeno valor, ele ampliou também. Anteriormente, era até débitos inscritos até 31 de janeiro de 2024, agora ele ampliou para até 2 de junho, tenham sido inscritos, aí ele ampliou aqui até 2 de junho de 2024 nessa modalidade. Era até 31 de janeiro, ele ampliou até 2 de junho. O de transação por adesão era até 31 de outubro de 2024, ele ampliou para débitos inscritos até 4 de março de 2025.
Então, para quem está com débito aí inscrito em dívida ativa, é uma boa também. Aí só dá uma olhadinha só se nas condições para MEI, por exemplo, tem situações para MEI, para microempreendedor individual, e tem um outro, além desse, tem um edital 11/2025 também. O 11/2025 ele tem mais modalidades. Esse aqui só altera, esse edital 12/2025, ele só altera o 3 que já existia. Agora, o edital 11/2025, ele é original, então ele tem situações lá também para microempresa e para MEI também. Vamos dar uma olhadinha nos dois lá. Quais são o montante lá que compreende, né? Mas, em regra, o 12/2025, o prazo de adesão ele ampliou. Eu nem coloquei aqui, mas o prazo, salvo engano, se eu não falo pela memória, é até o final de junho. Mas aí dá uma conferidinha. Salvo engano, acho que até 2 de junho, até o final de junho pode aderir, tá? A essas modalidades aí. Aí tem aquelas condições de entrada, né? Salvo engano, acho que é 6%. Aí tem que olhar lá, porque ele principalmente o 11/2025, tem que olhar essas condições lá. Aí, presidente, aproveitando também, achei muito importante a gente compartilhar aqui também hoje. A gente até comentou, não sei se foi na terça passada, ou se foi na terça retrasada, não me recapitulo aqui de qual texto que a gente comentou sobre aquela questão da venda do ativo imobilizado pelo optante pelo Simples, né? Nós até atendemos um cliente hoje e eu até achei interessante trazer para cá. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não se atenta para algumas questões, né? Então, veja bem, hoje, tá? Hoje, quando a empresa optante pelo Simples Nacional, ela aliena um ativo imobilizado, ou seja, ela realiza ali, por exemplo, uma venda do ativo imobilizado, ela tem que verificar duas questões. Se essa venda, essa desincorporação, ela está acontecendo dentro de 12 meses da data de aquisição, ou ela está acontecendo a partir do 13º mês. Então, veja bem, se a desincorporação está acontecendo dentro de 12 meses, dentro de 12 meses da data de aquisição, eu vou tratar como receita bruta no anexo 1, tá? Se essa desincorporação, ou seja, essa alienação, ela aconteceu a partir do 13º mês, contado da data de aquisição desse imobilizado, aí eu vou dar a tratativa de ganho de capital. Agora, o que acontece? Aí foi o questionamento que eu achei interessante. Leandro, se eu tratar ele como receita bruta, e ali no anexo 1, porque a alienação aconteceu dentro de 12 meses, eu vou usar como base de cálculo o ganho, ou eu vou utilizar o valor da venda? Então, achei até interessante esse questionamento. Eu falei, olha, se a desincorporação aconteceu dentro de 12 meses da aquisição, aí você trata como receita bruta e vai ser o valor da venda, ou seja, o valor constante ali na nota fiscal. Então, aí, se a desincorporação aconteceu a partir do 13º mês, você vai trazer. Aí a base de cálculo é o ganho, né? É o ganho que vai ser ali o valor da alienação, diminuído do custo de aquisição, mais diminuído das depreciações. Então, aí é uma questão que tem que verificar, porque tem algumas variáveis que tem que levar em consideração. Porque, por exemplo, às vezes, levar para a receita bruta, realizar essa venda dentro de 12 meses, dependendo do faturamento que a empresa já vem no ano corrente, pode até levar ela a desenquadramento. Ou do sublimite, ou desenquadramento do sublimite de 3.600.000, ou, de repente, até um desenquadramento do Simples, dependendo de como essa empresa vem e dependendo do valor desse imobilizado. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, vamos supor, às vezes, ficar de um mês, é interessante aguardar para você fazer a alienação no 13º mês, contada a data de aquisição, para levar para ganho de capital.
Por quê? Porque esse ganho ele não vai computar para o desenquadramento simples. Ele não computa. Então, assim, é uma situação, dependendo de cada perfil, é delicada, dependendo da faixa de receita que a empresa do Simples está ali, na verdade, do RBA, né, da Receita Bruta Acumulada, no ano calendário corrente. Então, tem que tomar cuidado, porque uma receita, dependendo do valor do imobilizado, pode até desenquadrar. Né? Então, ela pode ali comprometer um planejamento que já vem sendo feito, e tanto na questão do ISS, do ISS, do ICMS, na questão do sublimite, como da questão do próprio desenquadramento simples, dos 4.800.000, dependendo da RBA que a empresa tem naquele ano, dependendo do que aconteceu, né? De receita, de movimentação da empresa ali dentro daquele ano. Viu? Tem mais alguma coisa, Breno? Mas então, tem uma questão que eu ouvi falar muito essa semana. Na verdade, essa semana foi só ontem, né? De ontem para hoje. Mas uma questão, nem sei como é que está essa situação, se alguém souber até para nos falar. Me parece que com essa prorrogação, devido àquela instabilidade lá na plataforma, tanto do Simples como no ECAC, né, ali como um todo ali, na geração de DAF, de DAS, houve uma prorrogação para 28 de maio, né, referente ao período de apuração abril. Aí nos parece que está ocorrendo que está configurando um saldo devedor lá no conta corrente lá do ECAC, um saldo devedor vinculado ao ICMS do DAS. Leandro, Opa, é o ISS e o ICMS. isso, né? Pois é, como é que está resolvendo isso? Eu entrei no ECAC lá e falei com o atendente lá, eles pediram para mim que eu precisava, porque a empresa precisava de CND, pediu para transmitir novamente. Aí deu certo, retifiquei com os mesmos dados e minutos depois já baixou. Então é só retificar o PGW. Exatamente. Agora não sei quem tem 50, 200 empresas aí vai ter que fazer isso de todas, né? Mas para o momento, o que o atendente lá me falou para retificar, que eu precisava urgente. Mas então funcionou na prática, né? Na prática eliminou. Funcionou, na prática, sim. E a certidão negativa atualizou? Saiu na hora. 20 minutos após eu retifiquei, já baixou o débito do ISS e saiu a CND. Bom, viu? A empresa que presta participar de licitação ficou complicado, né? Exatamente. Alguma coisa mais, Leandro? Não, presidente, a priori seria isso. Então, só sai daí agora. Para a apresentação. Outra coisa, pessoal. Hoje nós estamos discutindo o seguinte: a DEMED. Quem é obrigado, Leandro, a apresentar a DEMED? Bem, presidente, a DEMED, quem está obrigado são as pessoas jurídicas da área de saúde, né? Para pessoa jurídica, né? Certo. Pessoa jurídica, odontólogo, essas coisas, né? Pessoa jurídica da área de Pessoa saúde. jurídica. Tá. Que prestou serviço para pessoa física. Sim. Sim. Aí acontece o seguinte, que ele presta o serviço para uma dentista pessoa física. Ele está obrigado a apresentar a DEMED? Só repete aí, presidente, a pessoa jurídica. Pessoa jurídica que faz prótese. Aí prestou serviço para uma pessoa física também, que é um dentista. Ele está obrigado a apresentar a DEMED? Sim, tá obrigado.
Aí, ô Fábio, você está aí, Fábio? Deixa eu explicar direitinho, presidente. Tá bom. Pode Ô, explicar. Leandro, Oi. é o Sim. seguinte, a empresa de prótese está fazendo prótese para o dentista repassar para seus clientes. Ele não está fazendo um tratamento de prótese para o João que tem o CPF. Ele está vendendo prótese para o João repassar para os seus clientes. Entendeu? Entendi. Aí, o que é considerado? Não é considerado, né, Fábio? Não é considerado presta serviços Não é para a tratamento. saúde, né? Bem, Fábio, dentro da dispensa da DEMED, e aí está naquela aí 27.4/2022, no artigo 3º, ela fala o seguinte, ó, estão dispensados de apresentar a DEMED, né? As inativas, as ativas que não tenham prestado os serviços supramencionados, né? E que tendo prestado tais serviços, tenham recebido pagamento exclusivamente de pessoas jurídicas. Estão obrigados a apresentar aquele que presta serviço médico. Ele não prestou serviço médico. Everaldo, Posso Ronan falar levantou aí, a mão. presidente? Posso falar, presidente? Pode. Deixa eu explicar onde é que está o erro aí, a meu ver. Primeiro, o dentista, pessoa física, que está recebendo a prótese do profissional que está fazendo a prótese, está numa operação errada. Ele está comercializando o produto. Isso mesmo. Ele teria que ser uma pessoa jurídica para comercializar. Ah, Entendeu? E ele sendo uma pessoa jurídica para comercializar esse produto, o beneficiário do serviço da prótese dentária estaria documentado, que ele iria emitir a nota fiscal para ele. Então, ele está vendendo uma atividade que está errada, ele está comercializando e ele não poderia fazer isso porque ele é uma pessoa física. Aí que está o erro. Isso. Só tem uma possibilidade ele como pessoa física, dele apresentar a DEMED, só se ele for equiparado à pessoa jurídica. Perfeitamente. Não, ele como pessoa física não faz a DEMED, Leandro. Ele foi equiparado. Eu coloquei. Se ele for equiparado à pessoa jurídica. Ah, tá. pois é, ô Leandro, mas os profissionais liberais não podem ser equiparados. Não, aí depende do perfil de cada um, né, presidente? Ué. Esse aí ele está equiparado, porque ele está comercializando. Everaldo, eu posso fazer uma pergunta aí? Pode. O Leandro está aí, o nosso professor, e outros mais na sala. No caso, são essas placas de energia solar. O cidadão coloca assim 3 usinas, ele vai vender a energia. Ele coloca aí 3 usinas em lugares diferentes. Como que eu regularizo isso empresarialmente? Ele tem 3 locais diferentes em que ele tem as suas usinas. Entendeu? Usina que ele vai vender para terceiros a energia. Me parece que não pode, não. A Equatorial que tem esse domínio, não? Não, ele pode. Ele coloca as placas de energia solar nos locais. Por exemplo, ele comprou 3 imóveis. Nesses 3 imóveis, ele fez a plataforma, fez toda a estrutura e colocou lá placas de energia solar. E ele vai gerar aí, parece que é uma quantidade até bem considerável de quilowatts de energia. E vai vender, ele vai preferencialmente vender aí para essas maiores empresas, para pegar aí uma certa quantidade, aí uma meia dúzia de clientes, de alto consumidor de energia, e ele vai ter que emitir uma nota fiscal dessa venda, desse comércio. Entendeu, Léo? Entendi, Ronan. Entendi. Mas, Ronan, me parece que nesse desenvolvimento dessa atividade econômica de placas, me parece que ele vai estar ali como prestador de serviço, viu? Como prestacional. Exato. Ele não vai comercializar as placas, ele vai pagar a uma empresa que vai instalar as placas para ele, no nome. Ele vai abrir uma empresa e para comercializar essa energia que ele tem.
Entendi. Ou Então, não? assim, quem vai instalar as placas para ele é o quê? É um subcontratado, né? Não, Ele tá é terceirizando. empresas, né, que instalam essas empresas aí que instalam energia solar. Pois é. Então, assim, o seu cliente, ele vai terceirizar, né? Ele vai subcontratar, né? Uma pessoa jurídica para fazer a instalação da placa. Isso. Não, aí o que acontece? Você constitui a empresa com a classificação econômica lá tem uma classificação econômica específica, eu acho que, salvo engano, é com alguma expressão assim, distribuidor de energia, alguma coisa assim, tem uma classificação econômica específica para isso, e esses serviços contratados, aí essa pessoa jurídica vai emitir uma nota fiscal de serviço contra ele, para ele efetuar os pagamentos para ele. Aí o que você tem que tomar cuidado nessa operação é que aí já pode evidenciar, já fica evidenciar aí a retenção do INSS. Pois Aí é. só tem que verificar se essa classificação econômica específica ela é sujeita à retenção do INSS. Do IR, eu falo entre contratante e contratada e subcontratada, né? Não, nessa parte aí, Leandro, eu quero saber o seguinte: é a energia que ele vai ter essa energia, ele vai ter essas usinas, e essa energia, ele vai ser cadastrado na Equatorial, e ele vai passar para terceiros essa energia, certo? E vai receber por isso. Isso é uma prestação, é um comércio de venda de energia. Ou não? Eu Sim. entendo que aí ele não se classifica Pera um pouquinho, Orlando. Mas vai passar pela Equatorial, vai? Vai passar pela Equatorial. Ou não? vai, mas Tem que ser, Sim. tem uma resolução da Anatel que regulamenta isso aí. É? E o Departamento de Minas e Energia também, não? eu entendo, Ronan, que não é comercial, viu? É prestacional. Prestação de serviço. Uhum. Mais alguém pode me ajudar, que já trabalha com isso, tem conhecimento? O Abrão está aí, o Abrão tem um conhecimento disso aí. É? Eu sei que isso aí é regulamentado por uma resolução da Anatel. Vou ver se eu acho ela amanhã, eu te digo. Perfeito. Mas você acha, Leandro, que isso é uma prestação de serviço? É porque, na verdade, Ronan, essas placas vão ser instaladas no cliente dele, não é isso? Isso, vai ser instalado no imóvel dele, né? Não, eu digo assim, no cliente dele. Vai ser instalado as placas Não. no cliente. Vai instalar no imóvel dele, ele vai repassar para a terceira energia que ele tem, esse crédito que ele tem na Equatorial, ele vai passar para a terceira. Ele vai vender energia, né? Vai vender energia. Comércio. Vai vender energia. Então, se ele vai vender energia, é caracterizado o ICMS também, né? Sim. A energia ela é mercadoria. Certo. Ué. É tributado pelo INSS, o ICMS. Mas a gente não pode se deixar levar por isso, não, presidente. Não pode se deixar levar por isso, não, porque tem uma classificação econômica específica, que, inclusive, ela tem até a expressão distribuição. E, no entanto, ela é prestação de serviço. E ela vai sim distribuir energia. Ele vai. Eu só não me lembro agora da descrição, mas que tem a classificação econômica, tem. Bem, aí, Ronan, depois você estudar mais, você passa para nós, né? Tá? Eu vou ter que estudar mais com a ajuda do Fábio aí também, do Leandro. Se você vê alguma coisa, Leandro, passa para mim, tá bom? Passa sim. E o Fábio vai Aí, passar. pessoal, nós vamos entrar agora na reunião que nós tivemos hoje com o secretário da Fazenda, da Economia, o Valdivino, da Prefeitura, e o prefeito, certo? O Fábio, você quer secar mais ou menos o que nós falamos lá hoje? Bem, nós tínhamos uma pauta para tratar da questão da reforma tributária com relação ao ISS, né? Mas, inclusive, o prefeito falou que ele está candidato a compor o comitê gestor dessa área, da questão do IBS. O prefeito não, é o secretário. O Valdivino, quer dizer, o secretário da Fazenda, Valdivino, com o seu superintendente. Mas aí foi tratado, como amanhã nós vamos ter o evento lá da prefeitura, lá com, não sei se a Sucena está aí ainda, com o CRC, né, que é a questão foi o acordo de colaboração lá
do físico estadual com o físico municipal, Goiânia. Então, foi tratado em cima disso aí. Primeiro, a questão da prefeitura hoje, com relação à infraestrutura, questão de computador, de sistema, né? Então, o secretário falou que a prioridade é aparelhar a prefeitura para modernizar isso aí, trabalhando a questão de chatbot, né, que é a questão de inteligência artificial para viabilizar e potencializar a questão de atendimento ao contribuinte, né? E também essa questão do convênio que vai ser discutido amanhã numa live, junto com o CRC e o staff da prefeitura, onde o secretário deve participar, o prefeito também vai dar um pitaco, né? Mas, assim, a questão é que a prefeitura não está querendo aumentar imposto, a prefeitura não está querendo penalizar, ela está querendo o quê? Arrecadar o que é devido. E tanto é que eles deram um dado estatístico lá, na questão de prestador de serviço, vamos dizer que nós temos lá 17 mil. De 17 mil prestadores de serviço, no município de Goiânia, nós vamos ter 40% contribuindo de forma regular, 60% sem contribuir. E dos 40% que estão contribuindo, vamos dizer que eles estão contribuindo, se tem uma despesa de folha de salário, de aluguel, de despesa, de material, tudo, que gasta 10 mil, o camarada está tirando nota fiscal de 6 mil, né? Aí onde vai vir a importância desse convênio aí, dessa colaboração de cruzamento de informações com as movimentações financeiras, né? Para chegar no contribuinte e falar só, você está, suas despesas são 10 mil, você está arrecadando 6, está escriturando nota fiscal no valor de 6 mil e está movimentando 60. Né? Então, no primeiro momento, né, o secretário falou que eles vão fazer como a Receita Federal já faz, né? Aquela notificação de comunicação de que ele está com irregularidade. Vai dar o prazo para a pessoa como é o nome, Leandro? Autocorreção, não. Autorregularização. Autorregularização, né? Então, o primeiro momento vai ser feito isso aí. Se a pessoa regularizou, tudo bem. Se não regularizou, eles vão proceder com as autuações. E se continuar, eles vão estar aparelhados para fiscalizar e autuar. Então, em síntese, foi isso aí, né? Nós tivemos uma boa receptividade. O secretário já é um amigo de longa data do nosso presidente, jogaram bola junto, né? Só tem a divergência que o Valdivino é atleta e o Geraldo Villanova, né? Mas eles se entendem. E quanto ao prefeito também se mostrou receptivo, né? Então nós abrimos um canal aí, junto com o Poder Público Municipal, né? A Sucena também, que já tem um trâmite muito bom com eles, também participou da reunião. E síntese foi isso aí. O Ronan também participou, Veraldo, pode falar aí. Fábio, e deixa eu te perguntar, e a pauta aí do ISS em relação à reforma tributária seria precisamente sobre o quê? Não foi... o outro tema tomou conta, né? Mas era mais assim, a ideia deixamos colocado lá que a categoria contábil está querendo participar desse movimento. Perguntei se eles tinham já um comitê gestor da prefeitura, né? Para mexer com isso aí, para a gente ter interesse de estar participando, né? A Sucena entrou aí, ela pode falar também da reunião que houve lá. Everaldo, Ronan. Vou falar para você a nível de reforma tributária, tá, Leandro? Sim. O que acontece? Houve uma judicialização sobre a questão dos municípios pela Federação Nacional aí. Só que nós temos 2 representantes de Goiás, que é o secretário e o Lucas. E nessa semana, eu até compartilhei aqui com todo mundo, um evento que teve na FIEG sobre reforma tributária, e lá também o pessoal expôs a preocupação que eles estão da greve da Receita Federal, porque está atrasando o sistema de teste. O Conselho Federal de Contabilidade, ele tem um assento nesse comitê de teste com a Receita Federal. E o que eu escuto falar? Que eles estão muito preocupados com a integração dos sistemas, com a emissão da nota fiscal única
Inclusive, o cara da FPA me convidou para participar de uma reunião que vai ter no SERPRO. Aliás, eu vou convidar todos vocês aqui. Vai trazer essa discussão de software, de sistema, viu, senhor Everaldo? Dia 12, lá na FIEG, de como que vai ser os CFOPs, os códigos e tudo. Eles estão muito preocupados e querem trazer os contadores para discussão. O que eu vejo? Os municípios não estão muito assim, não. Quem está mais preocupado são os setores produtivos que estão na linha de frente da reforma, tá? Com essas mudanças. A FIEG me mandou mensagem hoje, que vai ser dia 12, lá na FIEG, junto com a turma do SERPRO, questão de sistema e adequação da reforma. Sobre o que o Fábio falou, eu acho que a reunião foi muito produtiva para todo mundo, os representantes, entender qual é o sentimento do prefeito. Quer investir, quer melhorar, não vai mudar da noite para o dia, a gente tem que ter paciência. Uma coisa que eu até comentei com o senhor Everaldo, viu, senhor Everaldo? Eu tenho 20 anos de contabilidade, tem 20 anos que eu estou escutando o senhor falar isso para os contadores lá na reunião, que a F financeira vai pegar, que a maquininha vai pegar. E chegou aí a hora, gente. A prefeitura vai anunciar o modus operandi que eles vão fazer fiscalização. E eles deixaram claro lá para nós e pediram que nós, e foi até interessante que vai deixar gravado e a gente vai poder mostrar para o cliente, né, porque a gente fala, eles não acreditam na gente, que eles vão cruzar Pix, maquininha de cartão de crédito, vão cruzar até folha de pagamento, para saber se a folha é compatível com o faturamento da empresa. A gente pediu mais esclarecimento, pedimos para poder ter mais detalhes, se vai ser por segmento, como que vai ser isso, a gente vai tentar descobrir. Mas já é fica aí o aviso, né? Como sempre, o poder público. Ele vai arrecadar, pôr o dinheiro no bolso, depois eles vão resolvendo os problemas. Mas é assim que a gente vai tocando o barco. Presidente, um ponto que eu vejo com muita preocupação, e aí a gente vê até poucas pessoas comentar, se a gente for ver o seguinte, até onde eu sei, o comitê gestor, ele já foi iniciado, o comitê gestor do IBS já foi iniciado com os estados, né? Com os grupos dos estados que estão na frente, em relação a municípios, em relação a prefeituras, então já estão montados. Agora, o que me preocupa mais também é o seguinte, o Estado, se a gente for pensar, os auditores, os fiscais do Estado já estão acostumados com a sistemática de não cumulatividade, porque é um princípio constitucional do ICMS. Se a gente for pensar, ISS é cumulativo, não é de familiaridade dos fiscais municipais. Então, eu vejo um caos aí, tremendo no início, e o Estado está na frente em questões de até se atualizar, de se capacitar em termos de reforma tributária, e o município eu vejo a passos muito lentos ainda. E como eles não estão acostumados com não cumulatividade, que o ISS é cumulativo, por exemplo, a empresa do presumido não se preocupava com nota de aquisição, porque ela não toma crédito. Agora, com a reforma tributária, a realidade é diferente, né? Então, esse é um ponto. Então, eu acredito que vai ter no ambiente municipal, aí vai ter um caos nessa implantação. Julho de 2025 agora, 500 empresas foram escolhidas pela Receita Federal, já para fazer o teste, para que não haja... para que, pelo menos, tentar diminuir a rejeição, né, da emissão das notas fiscais, já a partir de janeiro de 2026. Então, 500 empresas já foram escolhidas. Então, o que as outras... E elas foram direcionadas aí para a entidade de classe, para órgãos representativos aí. Então, o que a gente vê? As outras empresas que não estão no rol dessas 500, que verifiquem com seus softwares, né, com seus sistemas ERPs, por onde anda, como é que se está se adaptando, né, a essa questão de layout, porque janeiro de 2026 está bem, está batendo as portas. Julho de 2025 é ambiente de homologação. Outubro de 2025 já é ambiente de produção. E janeiro de 2026 já entra definitivamente nos layouts dos documentos fiscais. Se não tiver de acordo com os layouts, vai dar rejeição. Se der rejeição, não se emite a nota fiscal. Então, essa é uma das preocupações. Com relação ao serviço de profissão intelectual, e aí serviço advocatício, serviço de contabilidade, administrador, biomédico, arquiteto, engenheiro, houve um prejuízo, a gente já sabe disso,
houve um prejuízo com a reforma tributária. Por quê, Fábio? E até algo que pode ser, isso aí pode ser debatido junto com o prefeito, o que pode ser feito nesse sentido, e que eu acho aí que o tempo já passou, porque isso era para ter sido discutido lá no projeto, na PEC, ainda no projeto de lei complementar, ainda dava para discutir, eu acho que até esse tempo já passou. Por exemplo, os profissionais de atividade intelectual, para eles usufruírem da redução de 30% do CBS da IBS, tem algumas condições lá que, por exemplo, veja bem, eu só vou poder ter sócio na minha empresa que é da minha habilitação profissional, né? Então, por exemplo, se um exemplo aqui, o CNPJ tem atividade de contabilidade, os sócios só vão poder ter habilitação de contabilidade. Se a minha empresa de engenharia, serviço de engenharia, os sócios só vão poder ter habilitação de engenharia. Bom, por um lado, porque ali exige a pessoa ser registrada no conselho, né? Mas, por outro lado, por exemplo, se eu tiver uma atividade, se eu desenvolver uma atividade diferente daquela da habilitação, eu vou precisar abrir um outro CNPJ, né? Outro detalhe, eu não posso ser participante, não pode ser participado de pessoa jurídica. Ou seja, eu não posso participar em outras empresas, em outros CNPJs e receber os dividendos. Não posso participar. Aí a pessoa fala assim, não, mas essa não é a realidade daqui, tá? Pode não ser a realidade do Centro-Oeste, mas de Minas Gerais e São Paulo, do Sul, Sudeste é a realidade. Pode não ser aqui, no Centro-Oeste. Outro detalhe também muito importante, que eu verifiquei, a pessoa física, se a gente for pensar, a pessoa física ela também vai ser contribuinte do IBS-CBS. Então, o que acontece? Vai ficar caro, e aí eu vejo o estímulo do profissional intelectual a constituir CNPJ. Por quê? Porque o imposto de renda a gente já sabe que bate 27,5%. A gente já sabe disso. Agora, vai ficar caro porque vai vir mais IBS e CBS. Então, o que ocorre? Estimula o profissional que é CPF hoje a constituir CNPJ. Porque se ele ficar com a carga do imposto de renda de 27,5% com pessoa física e mais o IBS e CBS, aí como que ele vai se virar nos 30%, né? Então, assim, se eu tiver qualquer atividade, agora, lógico, vamos só abrir o leque aqui. Se eu tiver desenvolver uma atividade que permite várias habilitações, aí tudo bem, mas aí é uma atividade específica, não seria propriamente uma atividade intelectual. Então, como eu falei, por exemplo, se for serviço advocatício, só advogado no quadro societário. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Se eu for uma atividade de contabilidade, já não vou poder botar a venda de certificado digital. Eu não posso vender certificado digital. Eu tenho que abrir um outro CNPJ para vender o certificado digital. Então, assim, deveria ter um equilíbrio aí, né? Porque, assim, não fomenta a atividade empresarial e fomenta fomenta a formalidade, né? O registro, né? Mas aí tem os impactos. O que você acha aí? Violento. Foi o que eu falei no começo, que se começou a discutir sobre reforma tributária. Nós tínhamos que ter uma equipe para tratar do que ia cair nas nossas costas. Ficou se discutindo, né? Então, a âmbito nacional tinha que ter uma comissão, agora o leite já derramou. No que diz respeito, como você falou, da preocupação dos municípios que têm uma cultura cumulativa, pelo menos nós estamos com um secretário em Goiânia que entende dos dois lados, né? Que o Valdivino já foi secretário da Fazenda Estadual, então ele integrando aí o comitê vai pelo menos ter um lado positivo, porque ele não vai ser, ele tem o conhecimento dos dois lados, né? Então, aí a gente já tem que pensar, porque assim, vai acabar a figura do ISS com base no número de profissionais, né? O ISS fixo. Porque o ISS será extinto. Então, ele vai acabar essa figura. Aí, quando entrar o IBS integralmente, aí vai ficar, se eu não atender essas condições, aí eu volto para a tributação normal, para o regime regular geral, né? E aí, dependendo da alíquota, que a gente trabalha com 28,6% a 30%, aí cadê o crédito para bater nisso?
Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais tem mais alguma pergunta para fazer aí? Alguém mais tem? Então, nós vamos deixar para a próxima semana, se Deus quiser, e amanhã às 10h30, na live, lá com o prefeito, certo? Que ele vai falar sobre essa situação da nova Da cooperação. operação, certo? Tá bom? Então, até É. amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã, boa noite. Até amanhã, boa noite. Muito bom.